Bom dia, meus queridos. Graça e paz seja com o coração de todos. Num culto como esse, alguns meses atrás, um irmão querido veio me cumprimentar e na conversa que tivemos, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim, olha, há pouquinho eu fui abraçar um irmão e tal, e esse irmão me falou assim, que coisa boa que nós somos servos de Deus, como é um privilégio ser um servo de Deus, não é? E aí ele naquele momento parou e disse assim, mas nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. E os dois tiveram ali um breve desentendimento teológico, né? E depois ele, quando me cumprimentou, ele me veio perguntar, o que tu acha? E eu achei muito interessante, na verdade, a pergunta dele, porque por uma jesucidência, como a gente costuma dizer, naquela semana nós tínhamos falado alguma coisa a esse respeito, no encontro da igreja lá em casa, no grupo. E antes disso, no encontro de discipulado, com um casal que nem eu acompanhamos, também tínhamos falado sobre algo que tinha a ver com isso. Então, a partir disso, eu comecei a meditar nessa questão e descobri algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar nessa manhã com os irmãos. Amém? Eu vou fazer um anticlímax aqui, né? Acho que vai contra as regras da pregação, mas assim, a resposta é simples, tá? Somos servos ou somos filhos? Somos filhos ou somos servos? A resposta simples é os dois. Quem pensou os dois, estrelinha para você, acertou. No entanto, se a gente parar um pouquinho para pensar, né? Quando o irmão ficou com dúvida, a gente pode dar um crédito a ele por ter ficado com dúvida. Porque filho e servo são coisas bem diferentes. Ainda mais quando a gente para se dar conta de que quando a Bíblia menciona servo, a palavra, geralmente a palavra mais indicada seria escravo. E escravo e filho são coisas realmente muito diferentes. O filho é aquele que veio do coração, que veio da própria linhagem, nasceu na barriguinha da mãe, antes disso tinha nascido no coração dos pais, no desejo de terem um filho, um descendente. Jesus disse assim que o servo não fica em casa para sempre, o filho sim para sempre, então aí ele já estabeleceu uma distinção. Esse é o filho. E o escravo, se a gente vai falar do escravo que era aquela realidade na época do Novo Testamento, o escravo era uma propriedade que anda. O escravo era mais coisa do que gente. Assim era encarado a condição de uma pessoa que era escravo. Como é que a gente pode juntar essas duas coisas? Como é que a gente pode misturar as duas? São de fato dois aspectos complementares na nossa experiência e que devem estar cada um bem colocado, cada qual no seu lugar. Os dois têm a ver com a nossa relação com Deus, mas cada um tem um aspecto bem distinto que talvez fosse bem interessante a gente meditar. Começamos falando sobre ser filho, né? Não há dúvida, né? Nós conhecemos vários textos, eu gostaria de mencionar alguns, começando por João, capítulo 1, versículos 10 a 13. João 1, 10 a 13, vamos ler o que diz ali. O verbo estava no mundo, aqui nós sabemos que o verbo trata-se de Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Adiante. Veio para o que era seu, uma referência ao povo judeu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Cristo, esse mesmo Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Primeiro aspecto interessante sobre a nossa filiação. Esse é o aspecto que define a nossa identidade.
Nós, de fato, somos filhos. Isso é quem nós somos. E isso não começa conosco. Veio do alto para nós. Nós somos aqueles que puderam ser transformados, puderam ser feitos filhos de Deus. E quando eu digo que alguma coisa foi feita, é porque antes ela não era. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isso é o que a Bíblia diz a respeito da humanidade, e nós incluso. Mas pela obra de Cristo, nós somos transformados e fomos adotados por Deus como seus filhos. E isso não veio da vontade do homem, nem da decisão do homem, isso é milagre. Isso é obra espiritual, do alto. Nós somos filhos nascidos do alto, nascidos de Deus. Então a filiação tem a ver com a nossa identidade, com quem nós realmente somos. 1 João 3,1, por favor. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, não apenas somos chamados, mas nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu ao nosso Pai. Não apenas somos chamados, nós somos filhos de Deus. Assim Deus nos vê. Romanos 8,16. E vejam que precioso. O Espírito Santo confirma ao nosso espírito esta filiação. Por quê? Porque essa filiação procede do alto. É de Deus na nossa direção. Nós recebemos e abraçamos essa filiação por fé. E assim nós vivemos. É importante a nossa identidade? É fundamental e central. Nós precisamos ter esse aspecto muito bem colocado na nossa vida. Vamos entender que lá no Éden, lá com os nossos pais, Adão e Eva, quando Satanás se aproxima deles, na forma de uma serpente, no corpo de um animal, uma serpente, e começa a falar com eles, Satanás vai indo por um caminho que mina, que prejudica, que tira do foco a confiança que Adão e Eva tinham no seu Criador como seu pai. Ao prejudicar a paternidade de Deus, prejudicam também a filiação deles. Questionam a identidade do pai, portanto questionam a posição deles como filhos. Não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, uma coisa muito boa vai acontecer com vocês, e Ele não quer que isso aconteça. O ataque do Éden foi um ataque nesta relação também, de pai e filho, que pressupõe o quê? Confiança. A criança, especialmente a criança pequena, tem absoluta confiança nos seus pais. Não passa nem por um momento na sua mente que algo que o seu pai e a sua mãe vão fazer para ela seja prejudicial. Mas foi justamente a dúvida que Satanás colocou no coração de Adão e Eva, atacando, portanto, a identidade e a filiação deles. Passamos adiante para o ministério de Jesus, 40 dias, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Satanás se apresenta. Naquele momento onde Jesus estava fraco, porque estava em jejum, num ambiente de muita demanda, um deserto, calor, desidratação, enfim, todo aquele sofrimento, Satanás, naquele momento de maior fraqueza, chega e começa a fazer o quê? Questionar a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, me prova, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ora, como se tu és filho de Deus. Se por um lado Satanás estava ali questionando e tentando vencer Jesus da mesma maneira que ele já havia derrotado Adão e Eva e não conseguiu,
João Nelson aqui está nos soprando uma verdade tão preciosa, que no batismo de Cristo, o próprio Pai se manifesta e diz o quê? Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos começar por aí. Nós somos filhos e a filiação, agora é importante isso, ouçam bem, é a nossa filiação que determina o nosso valor diante de Deus. É a filiação que determina a nossa aceitação diante de Deus. E eu quero frisar isso agora, porque quando nós formos fazer um contraste logo adiante, nós vamos precisar lembrar disso. O valor que Deus atribui a mim deriva do fato de que Ele me reconhece como filho e como filha. É daí que vem o valor que Ele me dá, não de outra coisa qualquer. Muitas vezes a nossa mente pende para outros lados, mas é daí. A filiação atribui o meu valor diante do meu Pai. Comumente, quando eu tenho a oportunidade de cumprimentar um jovem casal que está tendo seu primeiro filho, eu acho que alguns aqui já ouviram isso de mim. Eu cumprimento e eu também digo o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que além de o Senhor ter enriquecido a família de vocês com a alegria que uma criança traz, vocês pessoalmente acabaram de receber um upgrade na vida espiritual de vocês. Upgrade é uma palavra que o Ion gosta, né? Vocês acabaram de receber uma promoção na vida espiritual de vocês. Sabe por quê? Porque a partir desse momento que vocês pela primeira vez vão ser pai e mãe, vocês vão passar a ter uma nova revelação do coração paterno de Deus. Porque até este momento da vida de vocês, vocês apenas sabiam ser filhos. Agora vocês vão saber o que é ser pai e o que é ser mãe. E vocês vão entender como é que Deus nos vê e como Ele se relaciona conosco e o valor que Ele nos atribui de uma forma que até agora vocês não alcançavam. Quando nos tornamos pais, nós temos a experiência de saber que mesmo que o nosso filho não desempenhe tudo aquilo que a gente gostaria, mesmo que o retorno que ele nos dá no seu comportamento, nas suas palavras, nos valores que ele abraça, seja lá o que for, mesmo que não seja exatamente como a gente queria, não passa pela nossa cabeça dizer: tu não é mais meu filho, tu não é mais minha filha. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer, mas nunca vamos rejeitar. Amém? Que consolo eu tenho, irmãos, nessa verdade. Nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos onde eu não estou indo bem, e eu sei que eu não estou indo bem, porque eu tenho espelho em casa, eu posso me entristecer, eu posso ficar chateado, eu posso ficar frustrado comigo mesmo, mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu nunca me sinto rejeitado pelo meu pai. Nunca. Nunca me sinto rejeitado pelo meu pai. Tu não precisa nunca te sentir rejeitado pelo teu Pai Celeste. Nunca. Não importa a tua performance, não importa como tu está te saindo, não importa se tu está conseguindo realmente crescer em Cristo, naquilo que Ele quer, e tu quer crescer e às vezes não consegue. Isso não tem a ver com a nossa aceitação. A nossa aceitação não muda, porque a nossa posição de filhos não muda. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ser filho define a nossa identidade. Enquanto ser filho define a nossa identidade, ser servo tem a ver com o nosso propósito. Identidade na filiação, propósito no serviço. O serviço não me define, quem me define é ser filho. Mas nem apenas por ser filho eu estarei cumprindo todo o propósito que Ele me deu. Dois aspectos que precisam estar andando e trabalhando juntos. E aqui nós vamos também lembrar e voltar de novo ao conceito do escravo.
E aqui o conceito de escravo vai ficar legal para nós, porque vai encaixar direitinho. O escravo, o servo, não trabalha para si. Ele trabalha para o seu senhor. Porque o servo não tem nada. Ao mesmo tempo em que tudo aquilo, toda aquela estrutura onde ele vive e trabalha, também serve a ele, porque ele vai comer da comida que é oferecida, vai dormir na cama que lhe é oferecida. Mas todo o trabalho que ele faz, toda a riqueza que ele possa vir a produzir, não é para ele. É para o seu senhor. E mais, o servo não escolhe trabalho. Se o seu senhor mandar ele para a colheita, ele vai colher. Se o seu senhor mandar ele para cuidar do gado, ele vai cuidar do gado. Se for para ele ficar trabalhando na defesa da propriedade, é ali que ele vai servir. Porque ele não tem domínio sobre a sua própria vontade nesse sentido. Sobre as suas próprias escolhas. Vontade ele sempre tem. Nós já falamos disso num outro momento. A vontade do homem é soberana. Cumprir essa vontade, nem sempre. Nós podemos decidir sempre, nem sempre temos o poder para fazer valer nossa decisão. Como servo, ele pode não gostar de servir em algum dessas atividades, mas ele não tem poder para fazer o que ele quer, porque ele é propriedade do seu senhor. Então ele vai lá servir exatamente onde o seu senhor determinou que ele sirva. Esse é o servo. E esse aspecto de servo, nós vimos que a filiação vem de cima para baixo. O aspecto do serviço é a resposta de baixo para cima. Essa não é de Deus para nós, essa é de nós para com o Senhor. Porque veja bem, não trata-se de um escravo comprado, trata-se de um filho que tem disposição de servo no serviço. Vamos olhar alguns textos aqui. Interessante também que os apóstolos, eles se identificavam, Filipenses 1:1, capítulo 1, versículo 1, né? Paulo e Timóteo, no começo da sua carta, como é que eles se apresentam? Apóstolos, líderes, pastores. Está ali, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Impressionante como os apóstolos ostentavam, no bom sentido, o título de escravos com alegria. Eles estavam declarando, nós aqui não estamos a serviço de nós mesmos, nós somos escravos de Cristo Jesus, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Estamos aqui para fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Judas, em Judas, versículo 1, porque só tem um capítulo, né? Então, Judas 1, a mesma coisa. Judas, servo de Jesus Cristo, e também irmão de Tiago, escreve aos que foram chamados e são amados em Deus Pai e guardados em Cristo. Servo de Jesus Cristo. Pedro, em 2 Pedro 1:1, mesma coisa. Se apresenta Simão Pedro, servo e enviado de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo de Deus. Tiago, em Tiago 1:1, mesma coisa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações a todos. João 17:4 é um texto que eu quero destacar, porque se existe alguma dúvida de que nós cumprimos o nosso propósito, e esse cumprimento do propósito está relacionado ao nosso serviço, ou seja, a obra que Deus quer que a gente faça, o próprio Senhor Jesus tira essa dúvida no versículo 4 do capítulo 17, João 17, os irmãos vão lembrar, é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Aquela oração que ele faz sabendo que o seu tempo estava chegado, ele estava próximo de partir, ele faz uma oração maravilhosa, onde parece que ele coloca tudo em ordem.
Ele ora por nós, ele dá graças ao Pai, ele faz uma prestação de contas da própria vida dele, diante do Pai. E nessa prestação de contas ele diz isto, ele diz ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra. De que forma? Realizando a obra que me deste para fazer. Então, quando nós falamos que o nosso serviço se relaciona ao propósito que nós temos, nós também estamos dizendo que o nosso serviço glorifica o Pai. E nós somos criados para quê, meus irmãos? Para a glória de Deus. Assim como toda a criação. Toda a criação foi criada, toda ela foi feita para manifestar a glória do Criador, nós incluso. É para isso que a gente existe. É com essa finalidade, glorificar o nosso Pai. E aqui, nessa nossa vida na terra, nesse parênteses chamado história humana, aqui na terra, o Pai quer ver a glória dele manifesta através das obras de cada um de nós. Esse é o nosso propósito na terra, glorificar o Pai. E nós sabemos que existem várias formas onde o Pai é glorificado. Muitas maneiras. Toda vez que a vontade dele é cumprida sobre a terra, ele recebe glória. Toda vez que a vida de Cristo é multiplicada, ele recebe glória. Toda vez que a palavra é pregada, que as pessoas se convertem, que pessoas são curadas, tivemos testemunhos de cura, ele é glorificado. Aleluia. Então, meus amados, o aspecto do servo tem a ver com a nossa capacidade e determina o quanto Deus é glorificado na nossa vida. Mas aqui eu quero voltar para aquela palavrinha que eu deixei pendente antes. Embora isso seja verdade e muito importante, não determina o nosso valor. O nosso valor continua atrelado à nossa filiação, o nosso valor diante de Deus. E eu digo isso por quê? Porque nós, seres humanos, da forma como nós estamos agora, com a nossa psique, com a nossa alma, com nossos pensamentos e sentimentos danificados pelo pecado, como estão, em restauração constante, é claro, mas ainda não perfeitos, nós temos uma tendência a sempre pensar: se eu não estou produzindo, eu não valho. Se eu não estou indo muito bem, Deus não vai gostar de mim. Os próprios nossos filhos pensam assim. Quando entra atravessado na cabecinha deles: o meu pai não gosta de mim porque eu não tiro nota boa, ou porque eu não faço as coisas que ele quer do jeito que ele quer. Pode entrar uma mentira e eles passam a abraçar, a acolher um sentimento de rejeição, que depois aquilo estoura em algum momento da vida e os pais põem a mão na cabeça e dizem: mas de onde é que surgiu isso? Surgiu daí, pode ter surgido daí. Dessa relação que a cabeça humana faz: eu valho o quanto eu produzo, eu valho o quanto eu consigo entregar de resultado. É um pensamento quase empresarial, né? E as empresas, de fato, exploram isso nesse mundo aqui, né? Mas não, irmãos. Não é pelo nosso trabalho que Deus nos valoriza. Ele nos valoriza e nos aceita porque nós somos filhos. E isso é maravilhoso, porque dá espaço para que a gente vá crescendo, cada um no nosso ritmo, vá se arrependendo, cada um no ritmo de cada um, e vamos chegando onde Deus quer que a gente chegue. Não é uma desculpa para ficar sempre sem glorificar a Deus e realizar a obra, não é uma desculpa, mas é um lugar seguro, para que cada um possa ter o seu processo. Deus conhece o teu processo, meu irmão, minha irmã. Deus conhece o meu processo. Deus sabe quando é que a gente pode correr e Ele sabe quando é que a gente está se arrastando. Ele sabe. E mesmo correndo ou se arrastando, não muda o valor que Ele nos atribui. Amém? Glória a Jesus. Eu achei uma exposição desse contraste num lugar inesperado. Que eu gostaria de caminhar junto com os irmãos agora. Está em Lucas 15.
na parábola do filho pródigo ou filho perdido, ou a parábola dos dois filhos perdidos. Talvez fosse a melhor... Exato. A parábola dos dois filhos perdidos. Fosse o melhor título para colocar aqui. Aqui nós temos a experiência humana exemplificada. E vejam bem, o que nós vamos achar aqui? Nós vamos achar um filho que não sabia ser servo, e nós vamos achar um servo que não sabia ser filho. Cada um com o seu desequilíbrio. As parábolas são maravilhosas porque Jesus sempre faz isso, que é muito didático, né? Ele exagera um lado para a gente poder enxergar claramente onde é que o problema está. E nessa parábola nós vamos achar esse contraste. Versículo 11, vamos aqui, versículo por versículo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Vamos falar um pouquinho sobre a ousadia, a cara de pau deste filho mais novo. Chegar para o pai e dizer: pai, é o seguinte, eu sei que uma parte dessa grana toda aqui é minha, porque eu sou filho, né? Então eu tenho direito. E eu gostaria de um adiantamento aí. Eu sei que um dia isso aqui vai ser meu, mas o senhor está aí forte, né? Vai demorar, e eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos que precisam ser financiados agora. Então, estou te propondo negoção, me dá a minha parte agora. Que ousadia desse rapaz fazer isso. Eu vi uma vez um palestrante dizer algo que para mim fez muito sentido. Ele disse assim: por que muitas vezes os filhos, quando estão num momento assim, atribulado, né, na sua vida, no seu crescimento, às vezes durante a adolescência, às vezes um pouquinho depois ainda, mas por que esses filhos, dentro de casa, muitas vezes se comportam como leões? Eles afrontam, eles não obedecem, eles enfrentam os pais, crescem para cima dos pais. Aí esse mesmo filho sai batendo a porta, e quando ele pisa na calçada e chega na turma dele, ele vira um cordeirinho. O líder diz assim: ó, vamos lá, e ele: sim, senhor. Ô cara, volta lá e troca essa roupa aí, porque eu não vou sair contigo, está me envergonhando. Tá, só um pouquinho. Um leão dentro de casa e um cordeirinho entre os seus pares, entre os seus semelhantes. E a explicação que ele deu faz sentido. Sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele sabe que não importa como ele se comporte, ele não vai perder o amor dos pais dentro de casa. E ele sabe que se ele não se comportar bem, ele não vai ser aceito no grupo. A ousadia do filho chegar para o pai e dizer assim: ó, é o seguinte, pai, me dá a minha grana. Grana essa que ele pouco fez para construir. Mas, para a surpresa de todos, talvez inclusive desse rapaz, esse filho que sabia muito bem e confiava muito bem na posição dele como filho, tanto é que essa posição deu a ele essa ousadia, o pai reparte e dá essa grana toda na mão do filho. E ele, então, passados não muitos dias, versículos 13, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era agora seu, né, apenas seu, partiu para uma terra distante. E lá, o que ele fez? Ele desperdiçou os seus bens vivendo de forma desenfreada. Qual é a característica do servo? Ele trabalha para quem, meus irmãos? Para a glória de quem? Para a glória do seu Senhor. Mas aquele que não é servo trabalha para a sua própria glória. Esse rapaz pegou todo aquele dinheiro e investiu no prazer e na satisfação de quem mesmo? Dele, da sua carne, de tudo aquilo que ele gostaria de fazer e experimentar e achava que era bom. Foi servo de si mesmo, dos seus próprios prazeres, das suas próprias ideias. Glorificou
a si mesmo, não ao pai. E vivendo dessa maneira, ele desperdiça todos os seus bens. Aí entra a provisão divina, manipulando as circunstâncias, operando através do ambiente. Depois de ter consumido tudo, todo o dinheiro, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Olha só a primeira lição aqui sendo aprendida. Aquele que não trabalhava nem para a glória do Pai, agora precisa aprender a trabalhar para terceiros, para a glória de terceiros, para ver se ele consegue acesso a uma beiradinha, para que a sua necessidade seja atendida. Foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Nós sabemos que os judeus consideram o porco, por causa da palavra, um animal imundo. Cuidar do porco é o fim da várzea à esquerda. É cuidar de um animal que tu considera que tu não quer nem chegar perto. E tu vai ter que alimentar aquele bichinho e limpar a caca dele e cuidar do lugar onde ele dorme. Vejam como o processo de humilhação e quebrantamento chegou rápido naquele rapaz. Mas a necessidade dele era tão grande que o versículo 16 diz assim, naquela situação ali, ele estava com tanta fome que desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Alfarroba, eu pesquisei, é uma espécie de uma vagem, uma planta, né, em forma de vagem, que isso era dado para alimento dos animais. E ele chegou a cobiçar, a comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, por ter passado por essa experiência, ele disse, agora estou me dando conta de uma coisa, os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, aqueles que estão fazendo o que eu nunca fiz quando eu morava em casa, mas hoje estou tendo que fazer para este homem que me contratou, trabalhar para a glória dele, aqueles servos que até hoje estão trabalhando para a glória do meu pai, têm pão com fartura. O meu pai cuida muito bem deles. Ao passo que eu aqui, que sou filho do meu pai, estou a morrer de fome. Versículo 18, eu vou me arrumar, e eu vou voltar para o meu pai, e eu vou dizer, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu sei que eu já não sou digno de ser chamado filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Meus irmãos, eu vejo aqui de novo, e agora de uma forma já mais polida, mais aperfeiçoada, uma grande amostra que esse rapaz sabia que ele era filho. Porque ele tinha feito uma coisa muito séria, muito envergonhadora. E mesmo assim ele teve cara de voltar para o seu pai. Quebrantado, é verdade. E o quebrantamento aconteceu da maneira certa, porque ele disse assim, ó pai, eu nunca fui um servo, agora eu quero viver mesmo como um trabalhador, como um escravo teu, porque eu sei que viver para a tua glória é melhor do que aquilo que eu estava experimentando lá quando eu fui viver para a minha glória. Mas eu sei, ele tinha esperança, na verdade eu tinha uma certeza de que o pai dele ia recebê-lo de volta, porque ele tinha bem formado a posição dele de filho, a identidade dele de filho, muito embora ele não soubesse nada sobre serviço, coisa que essa experiência começou a ensiná-lo. E arrumando-se, versículo 20, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, veja bem, né? Aí entra de novo o que eu disse. Compadecido daquele rapaz que tinha desequilibrado o pai financeiramente, tinha
pegado uma parte da herança, ou seja, terras foram vendidas, animais devem ter sido vendidos, um cálculo foi feito, uma boa parte do patrimônio que aquele homem trabalhou a vida toda para conseguir tinha evaporado por culpa daquele bonitão. Mas quando o pai coloca os olhos nele, o pai sente o quê? Compaixão. Porque ele volta quebrado. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho então começou a falar: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Nessa própria frase, eu não sou digno de ser chamado seu filho, já está embutido. Eu sei que eu sou filho, mas eu não sou digno de ser chamado assim. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então aqui encerra o ciclo, pelo menos nessa experiência, do filho que não sabia ser servo e que volta quebrantado e com uma nova perspectiva para a casa do pai, desejando não mais ter acesso ao privilégio de filho, privilégio, aliás, do qual ele havia abusado há pouco tempo atrás, mas quebrantado a ponto de dizer: eu não quero mais, sei que eu não sou digno de ter o privilégio de filho, mas eu quero viver como teu servo, eu quero fazer agora o que eu não fiz antes, eu quero viver para a tua glória. Aleluia. Aí começa a saga do servo que não sabia ser filho. Ora, o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, estava cuidando dos negócios do pai. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou, afinal, o que era aquilo? E o empregado então informou: o teu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o teu pai mandou matar o bezerro gordo. Os irmãos sabem que o bezerro gordo, o bezerro cevado, era aquele animalzinho que era colocado de lado, tratado a pão de ló, como a gente costuma dizer hoje, tratado assim, ele não ia para o campo caminhar, ele ficava num confinamento, engordando para a carne ficar bem gordinha e bem macia. Era o animal especial para ser morto, para ser carneado no dia da festa, para oferecer aquela carne de primeira para os convidados. Era o animal que ia produzir o banquete de honra. E o pai manda matar esse animal. O animal especial para a festa especial. O teu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. E aqui começa uma série de atitudes que mostram que esse filho servo não sabia ser filho. Eu não sei quantos dos irmãos aqui, mas nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu sempre dei razão para esse rapaz. Eu pensava assim, se fosse eu, teria feito a mesma coisa. Porque não tem cabimento na nossa justiça que aquele que meteu os pés pelas mãos seja tratado bem, enquanto que aquele que nunca andou fora da linha seja tratado com rigor e dureza. Mas esse é o nosso pensamento. Quando nós não temos a nossa filiação muito clara, nós caímos na armadilha. Porque quando não temos a filiação clara, nós não temos certeza de que o nosso valor está na filiação. Então nós começamos a pensar que o nosso valor está no serviço. E quando nós pensamos que o nosso valor está no serviço, nós nos comparamos com quem mesmo? Com o nosso conservo. Com as pessoas, com os irmãos que estão ao nosso lado. Enquanto que o filho se compara com o irmão mais velho, que é Cristo, que é a medida para todos nós. Nós nunca devemos nos comparar com nossos irmãos em Cristo, no que diz respeito a determinar valor.
Nós precisamos olhar sempre para Jesus e dizer, está me faltando tanto para amar como Cristo, está me faltando tanto para perdoar como Ele, está me faltando tanto para servir o Pai como Ele, para não cuidar das minhas coisas e cuidar das coisas do Pai. Quando a gente se compara com Cristo, essa comparação nos humilha, mas nos leva para frente. Mas quando nos comparamos com nossos irmãos, essa comparação produz rivalidade, inveja, despeito, uma série de sentimentos ruins. E era o que estava acontecendo aqui. Esse rapaz comparou a performance, o desempenho dele com a do seu irmão, que inclusive ele ele estava tão chateado que ele diz o seguinte: o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar. Olha a resposta dele. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos, meu pai, que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Esse rapaz vivia para a glória do seu pai. O propósito dele era muito claro: eu sou filho, eu vou agradar o meu pai em tudo, eu quero fazer o que ele manda, da melhor forma. Eu quero agradar o meu pai em tudo. Mas o Senhor nunca me deu um cabritinho sequer para que eu fizesse uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, vejam bem que não é o meu irmão, né? Não é meu irmão, é esse seu filho aí. Quando vem esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor então recompensa ele de que forma? Porque vejam bem, esse é o raciocínio dele. O meu desempenho foi recompensado com 0 cabritinhos para fazer o churrasco. O desempenho do meu irmão foi recompensado com o bezerro gordo. Quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor então manda matar o bezerro gordo para ele. Esse rapaz sabia tudo sobre serviço, mas não sabia ser filho. Não sabia que a posição dele no coração do pai era justamente como o pai disse: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Não estou entendendo por que tu está falando isso. Tu não sabe que tu é meu filho? Tu não sabe que tu é dono disso, assim como eu sou dono? Tu não sabe que quando tu quiseres, tu pode ir ali, pega um cordeirinho. Eu confio em ti, meu filho. Confio no teu bom senso. Eu confio no teu bom julgamento. Eu confio. Realmente estava tudo à tua disposição. Tu poderia ter pegado a qualquer momento, porque era tudo teu. Porque tu é meu filho. Tu não é meu empregado, meu escravo, meu servo. Tu é meu filho. Que tristeza isso. Como foi ruim para aquele rapaz ter vivido toda a sua vida debaixo de um entendimento errado. Porque no momento onde esse entendimento se cruzou com a demonstração de valor, a conclusão dele foi: o meu pai valoriza mais o meu irmão, que agiu de forma horrível, e nunca valorizou a mim, que sempre agi correto com ele. Porque ele era servo, mas não sabia ser filho. Meus irmãos queridos, nós precisamos firmar nossa identidade. E com essa identidade muito firme, aí sim, nós vamos sair para viver integralmente para a glória do nosso Senhor. E aí nós podemos sempre olhar para Jesus. Aqui nós vimos essa comparação, né, de experiências, a comparação da experiência humana. Um filho que não sabia ser servo, um servo que não sabia ser filho. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos o pacote completo. Aleluia. Aquele que esvaziou-se a si mesmo e que aqui na terra tinha uma missão. E essa missão ele fez assumindo a forma de servo e cuidando dos interesses do Pai, sempre e em todo lugar. Que o Espírito Santo nos conceda graça, meus irmãos. Que o Espírito Santo possa dar clareza do valor que temos diante dele.
E uma vez que esse valor esteja bem colocado, nós possamos viver ao máximo para a glória do Pai, num serviço tão entregue e completo que pode ser chamado do serviço do escravo, que não vive para si, vive inteiramente para a glória do seu dono. Aleluia. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Espírito Santo e pela maravilhosa dádiva da filiação. Nós não merecíamos, não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com a obra de Cristo. E agora Tu nos recebeu por filhos. E sendo filhos, nós queremos viver na Tua casa, Te servindo com a mesma dedicação, com a mesma entrega, com a mesma totalidade do escravo. Nós vimos os Teus apóstolos fazerem isso, se apresentando como escravos de Cristo. Nós vimos os apóstolos dizendo, eu não faço nada por mim, o que eu faço é para a glória de Deus e para o progresso espiritual de vocês. E nós queremos nos espelhar, Senhor, nessa atitude. Mas Pai, por favor, nós somos humanos e Tu sabe como para nós é fácil misturar, confundir as coisas. Nos ajuda a viver essas duas dimensões da nossa vida contigo, a filiação e o serviço, a identidade e o propósito, de maneira muito clara, para que Tu, Senhor, recebas toda a glória e nós possamos viver a glória de sermos Teus filhos. Abençoa os meus irmãos com entendimento, graça e revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém.